O perdão é algo tão profundo e o perdão começa com uma decisão de perdoar. E como perdoar alguém que te machucou, alguém que te magoou, alguém que realmente deveria às vezes te proteger e na realidade fez totalmente o contrário? É um desafio enfrentar isso. Só que o desafio maior não é enfrentar o perdão. O desafio maior é viver com mágoa, é viver com rancor, é viver carregando uma carga desnecessária, uma carga que vai te atrapalhar a alavancar a sua vida, a alavancar os seus negócios, a fazer com que você prospere. Você não precisa carregar algo que não é seu. A mágoa você foi ofendido, você foi magoado, você foi maltratado, maltratada, mas você não precisa carregar essa mágoa, essa dor, porque isso te atrapalha. O que acontece com muitas pessoas que não aprendem a perdoar, com muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar? A pessoa acaba, tem uma coisa que é até comum ouvir, a pessoa faz o seguinte, ela fala, é como se ela estivesse tomando uma gota de veneno a cada dia, esperando que o outro morra. E é incrível, porque algumas pessoas que eu tive a oportunidade de atender individualmente, o que eu percebi? Essas pessoas, ela realmente fala assim, mas eu não consigo perdoar, eu não dou conta de perdoar, eu sofri demais, a pessoa fez isso comigo, fez aquilo outro. E aí o que acontece? Se você tem dificuldade de perdoar, você não domina a sua vida, você não controla a sua vida. Quem está controlando a sua vida é outra pessoa, mas não você. Porque aquele sentimento que te magoou, aquela pessoa que está gravada aí no seu coração, que você sabe quem é, essa pessoa que está dominando a sua vida hoje, quando você não consegue perdoar, não é você. Quer você queira ou não, você assume o controle da sua vida e para de ser dominado por outra pessoa quando você perdoa. O perdão é algo tão libertador, tão massa de se viver, que quando você consegue isso, você consegue destravar um monte de coisa na sua vida. Você consegue destravar sim a sua vida financeira, você consegue destravar seu relacionamento, você consegue destravar um monte de coisa. Agora, não, mas tá bom, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo perdoar. O que eu faço? O primeiro passo é você entender que perdoar é uma decisão, uma simples decisão. Primeiro você decide perdoar, primeiro você entende a importância de perdoar e entende também a dificuldade que é carregar uma carga, uma pedra, como se você tivesse amarrada, sabe? Como se tivesse um peso ali no seu pé, como se fosse aquelas bolas de ferro tão pesada que tivesse amarrado no seu pé e você quer andar, não consegue. Você quer sair do lugar e não consegue, só que às vezes você nem sabe disso. Às vezes você está carregando uma mágoa de alguém inconscientemente. Acontece muito, muito mesmo, com família, com pais. E é incrível, né? Quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu aprendo. E cada vez que eu venho aqui falar com vocês, para mim é uma oportunidade de aprender um pouco mais. E aí eu lembro que quando eu falei isso, né, com minha mãe, eu falei assim, minha mãe tem 68 anos. Há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu descobri o perdão mais profundo que você pode dar para alguém. E aí eu fui conversar com ela, falei assim, mãe, todos nós temos que perdoar. Todos nós, em algum momento da vida, passamos por algo que machucou a gente muito. Aí ela me falou assim, mas, meu filho, mas como assim tem que perdoar? Eu falei, por exemplo, mãe, eu preciso perdoar a senhora pelas suas falhas. E eu te perdoo, porque eu te amo demais. A senhora fez o melhor que a senhora podia, mas teve um monte de coisa que me travou, que me bloqueou. Era para eu ser próspero há muito mais tempo, se eu não tivesse sido tão bloqueado, tão assim, em alguns pontos. Aí eu fui falar isso para ela, só que a senhora aprendeu desse jeito com seus pais, e a senhora tem que perdoar o seu pai. Olha que louco, ela falou assim, eu perdoar meu pai? Meu pai é tão bom para mim. Como assim? Meu pai é bom, meu pai tal, ele teve acho que 11, 12 filhos, a família é grande demais, eu sempre me confundo, se é 11, se é 12. E aí eu peguei e falei assim, mãe, a senhora toda a vida falou uma coisa pra gente, e repetiu isso várias vezes. A senhora conta uma história, e a história que a senhora conta é, eu estava em casa e meu pai me chamou e falou assim, Nivalda, o nome da minha mãe, ela falou assim, Nivalda, vai lá
e desamarra a rede. E ela virou para ele e falou assim: pai, mas não fui eu. Aí ela só falou isso e foi lá, obedeceu. Ela só falou isso: pai, não fui eu. E ela foi lá, desamarrou a rede, fez o que ele mandou. E quando ela voltou, ele estava esperando e ele foi bater nela com um cinto. E a fivela do cinto soltou, cortou a perna dela e sangrou. Ela contou isso várias vezes e falou que não tinha nada para perdoar o pai dela. E eu fui lembrar ela dessa história e falei: se ela acha que isso não é um motivo de perdão, se ela acha que não entende. E no primeiro momento ela não entendia como, e depois ela foi entendendo. E hoje ela destravou um monte de coisa. Depois sinceramente eu achava que ia ser difícil uma pessoa com a idade da minha mãe absorver esse tipo de informação. Para vocês que estão aí, que são jovens, é muito mais fácil. Jovens no sentido de não estar com 67 anos, 68 anos que minha mãe tem hoje. Então é diferente. Agora você fala: mas que isso é bobagem, não tem que perdoar não, isso aí não me travou, isso aí não me atrapalha. Atrapalha sim. E quando você entende isso, você começa a decidir. Você tem duas escolhas, basicamente. Você decide não perdoar ou decide perdoar. A vida é sua, a escolha é sua. Agora, se você decide não perdoar, você tem que ter a consciência de que você não domina a sua vida, que você não é dono da sua vida, você não é dona da sua vida. Quem é dono é a pessoa que te magoou, é a pessoa que te machucou. É ela que está administrando a sua vida, porque você é conduzido, boa parte das suas decisões, em cima daquela dor que você tem. Parece simples, e é simples, só que o perdoar não é tão simples, porque quando você sofre, o seu cérebro grava aquela dor. Normalmente as pessoas mudam o drive mental de duas formas, basicamente: ou é por impacto emocional, algo que te marcou, que te machucou, ou é por repetição. Nesse caso, se você faz a escolha consciente, a decisão de perdoar, aí é um processo que você vai ter que entrar e trabalhar com isso. Tem pessoas que têm mais facilidade de perdoar, outras que têm mais dificuldade. Agora deixa eu te contar, nessas andanças minhas, o que eu descobri. Que a pessoa que tem dificuldade de perdoar o outro, ele também, agora pega essa aí, que essa aí se você pegar é para a vida. A pessoa que tem dificuldade de perdoar o outro, ele tem muita dificuldade de perdoar ele próprio. As cagadas que ele fez, as dificuldades que ele tem passado na vida, os erros que ele cometeu. Se você não consegue perdoar o outro, a possibilidade de você se perdoar é muito pequena. E provavelmente você já fez alguma cagada na sua vida que você precisa se perdoar, não se machucar mais, não se maltratar, porque todos, em maior ou menor grau, já erraram na vida. Ninguém pode aqui, ninguém. Quando Jesus falou que aquele que não cometeu nenhum pecado, que atire a primeira pedra, o que ele quis dizer? Que todos ali eram pecadores. Inclusive ele tinha vindo porque tinha muito pecado, ele veio para redimir os nossos pecados. Então, o que acontece? Se você entende isso, você fala: eu te pergunto, de verdade, você sabe o mal que a pessoa que não consegue perdoar carrega? Você tem ideia do que isso pode acontecer? O que isso pode fazer na sua vida, na sua saúde física e na sua saúde mental também? Guardar rancor. Cara, a gente está aqui falando de perdão para prosperar na sua vida, prosperar com a sua família. Tem gente que não guarda, tem gente que... Cara, como é que você vai ficar guardando algo que é ruim dentro de você? Imagina algo sujo, algo fétido, algo horrível. Você vai guardar isso dentro de você? O que isso vai virar no seu corpo? O que isso vai se transformar? Você tem que se questionar. Porque se você alimenta pensamentos negativos sobre alguém ou sobre você, sobre o que você fez ou sobre o que você deixa de fazer, você vai estar alimentando qual tipo de coisa no seu organismo? Gente, o poder que você tem nas suas mãos de perdoar e de se perdoar, porque eu vou te falar a verdade, quando eu não entendia isso, eu tinha uma dificuldade de perdoar muito grande. Eu ficava com raiva, eu achava que tinha dificuldade de perdoar. Mas você sabe qual foi a última pessoa que eu consegui perdoar na minha vida pelas cagadas que fez? Me perdoar foi a coisa mais difícil do mundo.
E enquanto eu não consegui perdoar todas as pessoas que realmente me fizeram mal, eu não consegui me libertar para me perdoar. Eu não consegui entender. Então, eu te convido a refletir sobre as pessoas que te fizeram mal e o que você vai decidir hoje. Sair dessa live aqui decidido. Imagina pessoas com problema com os pais, pessoas com problema com os irmãos, pessoas com problema com a família. Você imagina, aí você fica guardando rancor, guardando raiva, ressentimento, porque vai conversar, não tem diálogo, não tem nada. Perdoar é se libertar daquilo que só te faz mal. Perdoar é decidir viver uma vida livre. É viver uma vida sem amarras, sem estar travado com alguma coisa, ou com muitas coisas. Perdoar é o poder. Perdoar é o poder de assumir o controle da própria vida. Perdoar é decidir ser próspero, porque como a pessoa vai ser próspera de verdade em todas as áreas da vida, financeiramente, fisicamente, emocionalmente, se ela não consegue perdoar? Quando eu olho para trás, eu falo assim, como não perdoar? E quando eu tive passado por uma experiência forte, de me sentir muito machucado, muito magoado, e eu consegui perdoar essa pessoa, eu falei, cara, que massa que eu consegui te perdoar, que massa que foi assim, porque você me ajudou a realmente fazer o que está escrito na palavra, é perdoar alguém que te machuca, porque perdoar alguém que não fez nada grave com você, é mais fácil. Agora, perdoar alguém que te machucou, aí é complexo. Só que se você não perdoa, você fica amarrado naquela história, amarrado naquele trauma, amarrado naquela situação. E você não foi colocado aqui para ficar amarrado em nada, você foi colocado aqui para ser livre, para viver em paz. E eu te garanto que se você não perdoar as pessoas que te fizeram mal, você não vai conseguir sair disso. Tem pessoas que foram violentadas, sofreram muito, passaram por coisas horríveis na vida, coisa que ninguém merece passar. Eu entendo, ninguém merece passar por isso. Mas acabam que aquele sentimento gera um sentimento na pessoa de culpa, como se ela fosse culpada, e ela não consegue perdoar a pessoa que fez, porque foi algo horrível para ela, e aquela pessoa, e aquela situação, aquela cena, domina a vida dela durante muito tempo, e essa pessoa tem uma tendência muito forte a se tornar uma pessoa depressiva. Porque ela vive presa naquele passado, naquele evento traumático que ela viveu. E se ela está vivendo naquele evento traumático, ela não consegue perdoar, porque ela está vivendo de passado. E ela vai viver uma pessoa com características totalmente de pessoa depressiva. Por quê? Porque se você não se libertar daquilo que te fez mal, das pessoas que te fizeram mal, e de você quando você se fez mal em algum momento da sua vida, se você não se libertar disso, você vai virar escravo da situação, do problema que você passou, ou que você criou. Agora, se você não entende isso, você vai ficar guardando rancor, e aí vamos lá. Eu até deixei algumas anotações aqui, porque eu falei, cara, é muito bom trazer isso aqui. Que tipo de doença que pode causar você guardar rancor? Qual que é o sentimento? Causa doenças psicossomáticas, né? Você vai vivenciar isso continuamente, é basicamente o que eu falei. Agora, olha no seu corpo o que causa hipertensão. Olha, não perdoar, guardar rancor, ficar carregando essa coisa. Imagina, é o que eu estou falando, você não carrega uma coisa fétida, uma coisa horrível do seu lado. Você não carrega uma coisa... Você não vai andar com mau cheiro com você. Pensa que esse rancor que você tem é algo ruim, que está apodrecendo dentro de você. E você precisa tirar isso, você precisa se libertar. Taquicardia, gastrite, asma, bronquite, artrite, artrose e enxaqueca. Só isso. E se você for pesquisar aí, você vai achar muito mais coisas. Por quê? Porque é um sentimento ruim. Esse sentimento ruim começa a dominar a sua vida, a controlar os seus pensamentos. Os seus pensamentos começam a gerar o quê? Vai gerando as suas ações, e as suas ações vão gerar seus resultados. Quem vai prosperar com mais facilidade? Alguém que está leve, livre das amarras, livre das coisas que te fizeram mal, ou alguém que está vivendo do passado e guardando rancor? Quem que você acha que tem uma probabilidade maior de prosperar? Não existe.
eu até hoje não encontrei. Para mim, uma das coisas mais, talvez até exista, tá? Mas uma das coisas mais libertadoras que existe para um ser humano é ele saber perdoar. É ele saber se livrar do controle de outras pessoas. É ele dominar o próprio sentimento. É ele dominar a própria vida. Eu citei uns dias atrás aqui em uma das lives, eu lembro, falando do Nelson Mandela, quando prenderam ele injustamente. Ele foi preso injustamente. E ele ficou preso e ele falou assim: eles podem prender o meu corpo, mas não os meus pensamentos. Eles não conseguem prender os meus pensamentos, porque ele ficou preso injustamente e conseguia ser uma pessoa agradável, ele conseguia viver como se estivesse tudo bem. E ele falava: os meus pensamentos, eles não vão controlar. Os meus pensamentos eu comando, eu coordeno os meus pensamentos. Eles podem prender o meu corpo, mas não a minha mente, não os meus pensamentos. Agora, se você tem alguma amarra, se você tem alguém para perdoar e não consegue perdoar, deixa eu te falar, você é refém dessa pessoa que te fez mal. Você é literalmente dominado por esse sentimento, consciente ou inconscientemente. Mas não existe como você se sentir verdadeiramente feliz, mesmo que você consiga melhorar a sua vida financeira. Se você estiver carregando essas coisas, essas dores do passado, essas pessoas que te magoaram, que te machucaram, você não vai ser verdadeiramente feliz. É impossível você ser verdadeiramente feliz carregando mágoa, carregando rancor. Você pode até ser feliz até a página 2. Você pode estar com a conta bancária cheia de dinheiro. Você pode estar rico, pode estar do jeito que for. Se você não conseguir perdoar as pessoas, você vai estar sendo dominado por esse sentimento. Você vai tomar decisões através desse sentimento e você não vai prosperar financeiramente. Você, como eu disse, financeiramente você pode até ter, mas você não vai prosperar na sua vida, com a sua família. Você não vai, por exemplo, se você tem um problema com seu pai e você não resolve, não perdoa, dificilmente você vai conseguir levar isso para a próxima geração. Você vai levar uma coisa ruim, um sentimento ruim, consciente ou inconscientemente. Se você está vivendo algo ruim hoje, você tem que entender que o que você está vivendo hoje é o que você plantou lá atrás, não é o que você está plantando agora. Agora, o que você está plantando agora é o que você vai colher lá na frente. Eu sempre vou falar da lei da semeadura, porque quando você entende esse princípio de verdade, você fala o que eu estou plantando e o que eu vou colher. Porque a colheita é certa, você vai colher. Se você não fizer nada, você vai colher o resultado de nada. Se você plantar, você vai colher o resultado de quem está plantando. Se você plantar coisas boas, positivas, honestas, verdadeiras, você vai colher o resultado de coisas positivas, honestas e verdadeiras. Se você plantar o resultado de mentiras, de falsidade, de não perdão, de mágoa, de rancor, você vai colher esse tipo de resultado. E você tem que lembrar sempre que a vida é feita de escolhas e a decisão sempre vai ser sua. Ruim ou bom, quem vai estar no controle das decisões é você. Você tem o controle do botão, você tem o controle de fechar a live. Quando eu falo algo que alguém, eu sei que alguém vai dar uma cutucadinha lá, assim a pessoa vai lá e fecha. Por quê? Porque você está no controle. Agora, quando a pessoa não quer evoluir, não quer ir para o próximo nível, não adianta. Você tem que entender isso. Se você quer ir para o próximo nível, você tem que ser o vetor da sua família para o próximo nível. Porque você vai levar, e quando você começar a fazer isso, as pessoas vão querer te puxar para trás. Porque é muito mais fácil elas nivelarem por baixo. É muito mais fácil, não é por maldade, é porque é mais fácil. É mais fácil a pessoa fazer assim, ó, eu vou nivelar aqui, porque em vez da gente buscar evoluir, de autoconhecimento, de prosperidade, em vez de a gente fazer isso, vamos fazer o seguinte, vamos ficar quietinho aqui mesmo, porque tá bom do jeito que tá. A maioria das pessoas fazem isso, é assim no casamento. É raro um casamento que fala, vamos junto, vamos prosperar, vamos para cima, vamos fazer o nosso melhor, vamos parar com essa zona de conforto aqui. Porque ficar no mesmo lugar é o mesmo que você está sentenciando a ter o mesmo resultado. Você precisa assumir o controle da sua vida e não tem como você assumir o controle da sua vida colocando essas coisas ruins dentro de você. Magoado, sentido, ferido, se vitimizando, sabe, criticando os outros.
isso não vai te levar para o seu próximo nível. Independente do que você está fazendo, independente de onde você trabalha, independente se você empreende, se você é dono do negócio, se você está começando, se você já está mais avançado, o que vai te levar para o próximo nível é realmente assumir o controle da sua vida, assumir a responsabilidade por tudo, pelos seus erros e pelos seus acertos. E como líder, você acaba, o grande líder, os grandes líderes, ele acaba fazendo o quê? Ele assume o erro todo e acaba colocando para o time dele quando tem os efeitos positivos, mas ele não fica trazendo a responsabilidade para o outro, ele traz para ele, porque se ele é o líder, ele tem que tomar essas decisões e ele é o responsável quando dá errado. E quando dá certo, é com todo mundo, compartilha com todo mundo, o resultado é do time. Quando dá errado, o resultado é de quem lidera. Esse é o verdadeiro líder. E se você entende isso, você vai, se você tem o seu negócio, se você trabalha em algum lugar, você precisa entender isso. Se você tem um trabalho onde você tem um cargo de liderança, você precisa entender isso. Por quê? Porque você tem que assumir a responsabilidade de tudo que acontece. Mesmo aquilo que não, se aquilo te afeta, mesmo que aquilo não foi uma responsabilidade direta sua e você assume, você aprende com aquilo, se movimenta de uma maneira diferente para corrigir. E vai lá e corrige e vê o resultado. E tem o bônus de falar, cara, que massa a atitude do fulano aqui que resolveu e deu esse resultado. E quando dá errado, é mais ou menos a mesma coisa. Quando dá errado, a atitude do fulano aqui deu errado. Ah, mas foi o outro, foi porque o fulano não ligou para o ciclano, foi porque o Beltrano não fez. Sempre joga a responsabilidade para o outro, toda vez. Imagina aí quantas vezes que as pessoas fazem isso. Ela fala assim, olha, a responsabilidade foi porque o menino lá não fez o que tinha que fazer, ou a fulana lá não fez o que tinha que fazer. A responsabilidade é dela. Quando você faz isso, você perdeu uma oportunidade tremenda de mudar a percepção sua do mundo, do ambiente, e de tomar uma atitude, de tomar uma decisão. Se você pega e fala assim, olha, eu vou realmente tomar uma atitude diferente, assumir o controle da minha vida, e mesmo quando alguém que está ali errou, eu vou ver, tá, a responsabilidade é dela, mas afetou o meu trabalho, afetou o meu resultado, então a responsabilidade é sua. Aí quando você assume esse controle, você vai falar, tá, já que a responsabilidade é minha, o que eu posso fazer diferente para ter um resultado melhor? E aí você começa a mudar essa percepção. E aí você começa a ter resultados melhores aonde você põe a mão. Aí os seus resultados melhoram. Por quê? Porque você começa a corrigir na origem o problema. Várias pessoas que estão começando a empreender, que estão mexendo, ele ainda não mudou esse drive mental. Ele fala, a culpa é do funcionário, foi ele que não fez certo, foi isso. Se você vê isso acontecendo, se você faz isso, você ainda precisa ir dar um passinho a mais para ir para o próximo nível, de pelo menos entender que o resultado que você tem, o time que você tem, as pessoas que trabalham com você, a responsabilidade é toda sua. E o trabalho que você tem também. Se você trabalha em um lugar e está insatisfeito e está dando errado as coisas e a culpa é dos outros, por que você está trabalhando lá? Você tem que procurar outro lugar. Porque normalmente as pessoas que falam isso, normalmente são pessoas arrogantes, prepotentes, que acham que o erro sempre é do outro. E ele sempre está certo, ou ela sempre está certa. E aí não é uma questão de culpa, porque como a gente foi doutrinado a quando errar, você errou, você apanha, você errou, fica de castigo, né? Então tem todo esse negócio, as pessoas não têm medo de errar. E errar não é um problema. O problema é não assumir o erro, é não aprender com o erro. Na empresa eu deixo isso claro, olha, o problema aqui não é errar, eu estimulo as pessoas a errarem. Eu estimulo elas a errarem em coisas novas, não estimulo elas a errarem nas mesmas coisas. Então errou, aprende com aquilo que errou, dá para a gente ensinar o time, tem mais alguém que pode aprender com esse erro? Tem. Então peraí, vamos fazer uma reunião aqui, aconteceu isso e isso, a gente entendeu que essa ação é a melhor, então a partir de hoje vamos fazer assim. Então a gente muda a ação e passa para todo mundo, fala, olha, aconteceu isso, aconteceu esse problema, vamos corrigir, vamos fazer. Então na sua vida, o quanto você tem parado para ver as coisas que estão dando errado e para mudar a rota, corrigir a rota para dar certo. O quanto você tem parado para se questionar verdadeiramente
se você quer continuar vivendo a vida na média ou se você quer ir para o próximo nível. É isso que você tem que questionar. Você não vai fazer isso com a mesma mentalidade. Você não vai prosperar, você não vai evoluir financeiramente com a mesma mentalidade que você tinha antes. Se você tem uma mentalidade de pobre, eu estou te falando com todo respeito do mundo, a minha mentalidade era de pobre. Pobre, a pobreza está na sua mentalidade. A mente do pobre é diferente da mente do rico. A mente do gordo é diferente da mente do magro. Não tem jeito, as ações são diferentes, as posturas são diferentes. E eu estou te falando por quê? Porque da onde eu vim era só lasqueira mesmo, o negócio era tenso. Então você olha para isso e vê, cara, o que eu posso mudar na minha mentalidade? Quem está lá no grupo lá recebeu algumas perguntas. Perguntas para quê? Para gerar reflexão. Era para responder. Quem respondeu vai ter um resultado. No mínimo, você vai em uma pergunta daquela, você fala, puxa, eu posso mudar meu comportamento nisso e vai me ajudar nisso. No mínimo, você vai ter um micro resultado. Agora, se você não fizer nada, você não vai ter resultado. Por quê? Porque eu posso até te falar, existe um propósito por isso, por que é por trás disso, existe estudo científico por trás disso, mas eu não posso ir lá e fazer por você. Cada um tem que fazer e tomar as suas decisões, as suas atitudes. E sempre lembrar que as suas escolhas são só suas. Então você não precisa levar a ferro e fogo que eu estou te falando aqui. Você pode olhar da onde eu vim, aonde eu estou e pensar, cara, se ele está falando isso, será que ele apanhou muito na vida, ele errou muito? Errei. E aí você pode aprender com os meus erros ou pode criar os seus próprios erros. E não tem nada de errado com isso. Se você quer aprender com o erro de outra pessoa, você economiza tempo e dinheiro. Se você quer cometer os seus próprios erros, sabendo que alguém está te falando o caminho, está te mostrando um passo a passo, como você deve seguir, o que você deve fazer, de várias lives que eu já fiz aqui, cara, nós já falamos de como prosperar sem ter dinheiro, que foi a live de ontem, de como enfrentar o medo do novo, encarar o medo do novo, quando você tem um novo projeto, um novo desafio, um novo trabalho dentro do trabalho. Entendeu? Então toda vez que vem algo novo, como enfrentar esse medo, então nós falamos de várias coisas que a ideia é ir formando a sua mentalidade para que você tenha uma mentalidade próspera. E aí sim, depois que você muda internamente, o resultado vem no externo. Não é o contrário. As pessoas acham que para prosperar financeiramente ela tem que de fora para dentro. Não é de dentro para fora. Você só consegue evoluir e mudar e ir para o próximo nível se você fizer isso de dentro para fora. Primeiro, sabendo quem você é. Segundo, tendo certeza que você foi colocado aqui para prosperar, para evoluir, para ir para o próximo nível. Terceiro, não aceitando menos do que aquilo que você merece. Agora, muitos de nós não fomos treinados para achar que merece muita coisa. Na realidade, a maioria foi criada numa situação mais humilde, mais simples, que quem teve essa criação, ela acha, cara, tá bom demais, eu não preciso mais, nossa, eu já tenho uma vida boa, eu já consigo dar uma vida boa para minha família. Você consegue dar uma vida boa. E o Jim Collins, eu acredito que é no livro Empresas Feitas para Vencer, ele fala uma frase, eu não vou lembrar a frase completa, mas o sentido é: o bom te afasta do ótimo. O quanto o bom na sua vida tem te afastado do ótimo. O quanto o bom na sua vida tem colocado você numa zona que não te leva para o próximo nível. O quanto verdadeiramente que você sabe da sua capacidade, sabe do seu potencial e não usa ele por completo. Por quê? Porque tá bom. E como diz Jim Collins, o bom te afasta do ótimo. O bom te afasta do excelente. O bom te afasta de ser verdadeiramente quem você é na essência. Então pare de se contentar com o bom. Porque ter uma vidinha boa é fácil. Ter uma vidinha financeira boa também é fácil. Ter uma empresinha também é fácil. Eu não estou aqui menosprezando, mas uma empresinha. Eu estou falando de empresinha que não tem gestão, que o pessoal não estuda, não busca, não evolui, não sai do lugar. É fácil. Agora, ter um casamentinho
mais ou menos? É fácil também. Agora pega e pensa, criar seus filhos de uma forma boa também é fácil. Agora, por que você vai se contentar com o bom se você pode ir para o seu próximo nível e chegar no excelente? Essa é a minha busca. A minha busca é por excelência em tudo que eu faço. Ah, mas você não é excelente. Cara, paciência, eu não estou aqui para agradar todo mundo. Eu estou aqui para falar com quem quer ouvir, com quem acha que pode aprender, com quem acha que eu posso acrescentar na vida dela. Eu não estou aqui para falar o que as pessoas querem ouvir. Eu decidi estar aqui sem precisar estar aqui, mas porque eu gosto. Quem me conhece sabe que eu gosto. Então eu resolvi fazer e vou continuar fazendo enquanto eu achar que vale a pena. Enquanto Deus tocar no meu coração que é para fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque eu sou livre. Eu não tenho amarra com nada. Eu não tenho nada com nada. Eu não sou preso, eu não tenho mágoa com ninguém, eu não tenho rancor de ninguém. Como o tema é perdão, cara, eu não tenho que perdoar ninguém, porque eu perdoei, porque eu estou livre para viver a minha vida. E eu quero essa liberdade para você. Se alguém te fez mal, está na hora de você parar de carregar esse peso, esse trauma. Vai viver a sua vida, você sabe por quê? Porque a sua vida, a minha vida, a nossa vida aqui é uma passagem e você só tem uma para viver. Então escolha viver no seu casamento um casamento top. Escolha perdoar, resolve a treta, quebra o pau se tiver que quebrar, entendeu? A palavra fala: irai-vos, mas não pequeis, não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Você pode, às vezes precisa lavar a roupa suja, perdoar, falar, colocar as coisas em claro e começar uma vida nova. Não dá para você ficar carregando coisas do passado infinitamente, ad eterno. Para com isso, não é isso que você merece, não é essa vida que você merece. Então entende que tem uma relação com tudo. Perdoar é se libertar para viver o melhor dessa vida. E o melhor dessa vida é o que você colocar como melhor, como excelente para você. Você não tem que se comparar com ninguém. Quando eu falo buscar o seu excelente, e não se contentar com o bom, é o seu nível de excelência. Cada um tem uma história de vida, cada um está numa situação, cada um está num nível. É você ir para o seu próximo nível, independente da onde você esteja. É isso que é não se contentar com o bom, porque você merece o ótimo, você merece o excelente. Para que você vai se contentar com o bom? Obrigado, Tati. Tamo junto. Você faz parte, né, dessa mudança, você sabe disso. Sem você nada disso seria possível, né? Porque eu acho que eu teria me perdido lá na adolescência e não teria voltado. Mas Deus tinha um propósito, né? Então vamos honrar o propósito dele na vida, vamos fazer o que a gente foi colocado aqui para fazer e vamos realmente fazer a diferença na sua vida, na vida da sua família. Pare de se contentar com o bom. Busque o ótimo. Busque o excelente. Busque ser um pai melhor. Busque ser uma mãe melhor. É o seu nível. Busque ser um empresário melhor, um empreendedor melhor. Busque ser um funcionário melhor. Busque ser um filho melhor. Busque ser uma pessoa que tem um intelectual melhor, que busca conhecimento, que aprende mais sobre você. Busque ter um controle emocional, pare de ser controlado pelos outros, pelas pessoas. Assuma o controle da sua vida. Não deixe as pessoas que te machucaram, que te magoaram, que te traíram, controlar a sua vida. Se você não entender isso, você não vai ser livre. Não existe liberdade com rancor. Não existe, na minha opinião, prosperidade no nível pleno da prosperidade sem perdão. Se você quer realmente ir para o próximo nível da sua vida, você precisa aplicar as coisas que você está ouvindo aqui. O que fizer sentido. O que não fizer sentido, você faz do seu jeito e está tudo certo. Não tem que levar tudo que eu falo aqui a ferro e fogo. Agora, o que eu estou dividindo com vocês é conhecimento adquirido, aplicado e com resultado.
o que eu estou dividindo com vocês, eu aplico na minha vida. Eu não venho cá falar para você perdoar, eu sou um cara que não perdoa as pessoas. Eu não venho aqui falando para você estudar e ser melhor no seu negócio e eu não estudo no meu. Eu não venho aqui falar para você não fazer algo, para você fazer algo que eu não faço, porque é muito fácil. Eu costumo dizer, é muito fácil você falar para o seu filho não tomar Coca-Cola e ficar tomando Coca-Cola perto dele. É fácil, mas é errado. É muito fácil você não querer que seu filho beba álcool e você está bebendo, enchendo a cara perto dele. É fácil. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Entendeu? Então esse tipo de situação é que vai deixando você muito aquém do que você pode ser. Para de se contentar com o bom em tudo na sua vida. O que é contentar com o bom? Contentar com o bom é não buscar o ótimo, é não buscar o excelente. Não tem nada a ver com ingratidão. Seja grato por tudo que você conquistou na sua vida, por mais que você ache que é pouco. Você tem coisas valiosas do seu lado. Você tem pessoas valiosas do seu lado. Independente de como você está financeiramente hoje, a maior riqueza não está no dinheiro. O dinheiro é para você dar o usufruto para as pessoas que você ama. É para você dar a condição melhor para as pessoas que você ama. Você precisa sim de dinheiro, mas você não pode ser escravo do dinheiro. Você não pode ser escravo do dinheiro. O dinheiro não pode ser a fonte principal sua de busca